Bem-vindos a mais uma live no Infoteatro. Vamos esperar um pouco. Oi, Adriana. Oi, Matheus. Beatriz. Olá, Juliana. Rafa. Boa noite, gente. Eu vou esperar um pouquinho. Oi, Thiago. Márcio. Saudades de fazer live aqui no Infoteatro. Oi, Maria Helena Belkers, minha mãe. Olá. Oi, Li. Já fizemos uma live aqui para quem quiser assistir, a live com o Lee Taylor. Um prazer ter você aqui. Oi, Rogério, Renato, Antônio Ruiz Filho, meu pai. Muito bem, família em peso já entrou. Agora eu vou esperar um pouquinho para ver se o nosso convidado de hoje vai entrar, senão eu vou falar com ele. Oi, Ivo! Ele já está aqui. Gente, eu vou começar. Temos muito assunto. Tenho 2 páginas hoje de perguntas. Eu vou conversar hoje com o Ivo Miller, ator e produtor. O Ivo fez parte do primeiro elenco da peça Doze Homens, Uma Sentença, que é uma montagem bem famosa do Grupo Tapa, que eu já fiz, inclusive, contra-regragem, não na época do Ivo, mas eu já trabalhei na peça, e é uma peça incrível. Ele também fez muitos trabalhos no audiovisual, eu vou citar alguns deles. Um é o filme da Hebe Camargo, ele interpretou o cabeleireiro Carluxo. O outro filme que ele participou foi o filme de um diretor português que chama Miguel Gomes, que foi o filme Tabu, que ganhou o prêmio no Festival de Berlim. Ele também fez a novela As Aventuras de Poliana. E ele tem um curso novo chamado Na Plataforma Doméstica, que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Ele tem muitos projetos. E é isso, essa é a minha apresentação bem pequena, porque é tanto trabalho que ele tem que eu tive que escolher alguns. Aí agora eu vou chamar ele. Vão entrando. Oi, Caroline, Conrado, Cíntia, Ivo! Ah, e Tudo aí, bom? Nath, tudo bom? Tudo certo. Como você está? Tô bem, e você? Também. Ivo, só pra gente começar, primeiro eu queria te agradecer por você estar aqui. Tô muito feliz, muito E- animada. Nós temos Isso. muitas coisas em comum, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, a gente vai falar aqui hoje. Eu queria que você falasse para as pessoas da onde você é e onde que você está agora, só para as pessoas se inteirarem. Tá bom, Nath. Antes de começar, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou acompanhando o trabalho que você está fazendo aqui com o Infoteatro. Muita gente legal já passou por aqui, então fico super feliz e orgulhoso de estar aqui, por estar aqui também contigo hoje. Você me perguntou onde é que eu tô, né? De onde Agora. você é e onde você está. Eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina, e agora, nesse momento, eu estou em Los Angeles, na Califórnia. E que horas são aí? 4? Você São falou? quatro horas, são 4 horas de diferença aqui, 4 Olha, da tarde. Infoteatro Internacional, primeira live fora do Brasil. Uau! Ivo, temos muitas perguntas. Eu queria que você contasse, né, para a gente começar a nossa conversa, como e quando você escolheu que a profissão de ator seria a sua profissão? Como que foi isso para sua família? Como que foi essa decisão na sua vida? Bom, ator foi assim, eu acho que o primeiro chamado que eu me lembro, porque eu sempre falo que para mim é uma coisa vocacional, assim, né? Porque
eu estava na escola, no ensino, já era ensino médio, acho que foi sexta série, e aí a gente fez uma encenação, não era teatro, era uma professora de história que pediu para fazer uma encenação, e aí eu fiquei super empolgado com aquela história toda de fazer uma apresentação, e eu lembro que fazendo a apresentação com o público, já eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, que foi uma alegria muito grande de estar ali, uma realização, uma coisa que eu não consigo explicar direito, mas eu considero, sabe, um chamado, quase como uma coisa vocacional. E depois disso, eu fiz intercâmbio, então fui intercambista de um programa chamado AFS, que tinha, você recebia umas bolsas, fazia uns testes e tal, e aí eu passei para esse programa para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Então eu passei 11 meses numa cidade chamada Cincinnati, em Ohio. E lá na escola tinha teatro, porque a escola onde eu estudei não tinha teatro. Uhum. Então lá eu tive a oportunidade de fazer teatro, fiz 2 peças, acabei entrando um tanto quanto por acaso também, porque eles precisavam de um aluno, né, do menino que falasse inglês com sotaque para fazer um rabino. E eu acabei sendo escolhido, né? Tinha acho que 2 intercambistas na escola. E foi muito legal fazer lá. Eu lembro que eu ficava, assim, era uma coisa que me deixava muito feliz. Depois, claro, eu não, né, quando eu voltei para o Brasil e eu caí na minha vida sem fazer teatro, aquilo era uma coisa muito de sonho, assim, era uma coisa que não parecia uma coisa possível, né? Eu não conhecia nenhum ator profissional, então não tinha uma referência ou alguém com quem, enfim, uma referência, né? E aí eu lembro que eu fui fazer direito. Fui fazer direito na faculdade, que me parecia que era uma coisa mais um caminho natural, assim, né? E a gente conversou sobre isso, que você também se formou em direito, que é muito legal para a gente Sim. trocar ideias sobre esse assunto. E aí, de novo, durante a faculdade de Direito, eu acho que eu recebi mais um chamado, porque eu sentia muita falta daquela coisa legal que era fazer aula de teatro, aquela interação com outras pessoas. Então, eu fui fazer um curso. Eu tinha aberto um curso super recente em Floripa, que chamava Estúdio de Atores. Aí eu fui lá fazer umas oficinas, era sábado de manhã, eu podia fazer. E aí fizeram um teste de elenco para fazer um curta-metragem e eu passei no teste. E aí eu fui fazer um curta, né? Então eu tive minha primeira experiência profissional, né? Que foi uma experiência de set. E ali, fazendo aquele filme, eu me dei conta de que eu gostava muito daquilo e a minha cabeça começou a girar muito em torno de se eu gosto tanto disso, por que eu não procuro isso como profissão? Sim. Né? E aí, só que aí eu acabei me formando em Direito, porque eu precisava, enfim, achei que eu precisava me formar em alguma coisa. No último ano de faculdade, eu tive que dizer não para mais um curta-metragem, porque eu estava escrevendo o meu trabalho de conclusão de curso, que eu resolvi fazer sobre o direito autoral na obra audiovisual. Então, eu já estava querendo estudar cinema. Então, eu resolvi fazer sobre direitos autorais no cinema. E eu tive que dizer um não para um curta, e aquilo me deixou muito triste, muito frustrado. Até que, depois de me formar, eu fui fazer um concurso público, e aí, fazendo aquele concurso público, eu me dei conta de eu estou seguindo o caminho errado. Eu não vou fazer esse concurso. O primeiro dia eu fiz a prova de assinar lá, eu fiz inteiro. No dia que era a prova de escrever, eu entreguei em branco e fui embora. Mentira! Eu fiquei ali, devo ter ficado alguns minutos ali olhando para aquela folha em branco, pensando o que seria da minha vida, o que eu estou fazendo. Eu entreguei em branco, voltei para casa. Eu acho que naqueles mesmos dias eu conversei com meus pais sobre o que eu queria fazer. Nossa, e isso dos pais, meu pai é advogado, eu sei que o seu também. E pra mim foi muito similar, assim. Eu lembro que durante o terceiro ano da faculdade eu falei, nossa, quando começa o direito processual civil, processo penal, eu falei, Jesus, o que que eu tô fazendo aqui? Mas também tinha essa questão, né, de se formar, né, é importante, querendo ou não. E aí eu lembro que no meu TCC,
meu pai, ele escreve super bem, né, advogado, e ele foi corrigir meu TCC. E na dedicatória eu tinha escrito, ao meu pai, que é advogado há tantos anos, barari, que me ensinou o respeito com a profissão. Aham. E aí, quando ele foi corrigir e ele me devolveu corrigida, ele tinha escrito que me ensinou o respeito com a profissão, vírgula, seja ela qual for. E aí eu lembro que eu fiquei tão emocionada na hora, eu falei, meu Deus, sabe? Foi meio um. Nossa, eu posso, sabe, seguir assim o que de fato. Né? Porque é isso que você falou, quando você faz teatro, você sente essa sensação, é uma coisa que você fala, meu Deus, eu preciso disso, É, né? Como é. viver sem isso? Exatamente. Eu acho que quem experimenta e ama e descobre esse amor, né, não consegue viver, eu acho, sem isso, né? Isso até depois a gente fala do Hilke, né? O Hilke ele fala isso. Claro que, né, naquela época, romantismo era outra coisa, mas ele fala lá na primeira carta, né? Você viveria se você conseguisse ficar sem escrever, né? Isso é muitas vezes usado para a gente como ator, né? Eu passei por uma situação parecida também, assim, com a minha família. E aí eu resolvi que eu ia ser ator. E o meu pai também falou uma coisa muito bonita. Ele falou: segue o teu coração. Se é isso que o teu coração tá dizendo, segue o teu coração e tal, né? E Então, nesse período, você foi para Cal fazer alguns cursos no Rio de Janeiro? Como que foi esse momento? eu não lembro. Eu tava pensando nisso hoje se antes de me formar em direito eu já tinha ido para Cal, porque eu lembro que eu fui para o Rio, eu fui 2 vezes. Eu fui num primeiro ano e eu fiz vários cursos livres, que eles têm cursos de férias todo ano, né? Então eu fiz vários cursos livres lá e foi isso. Aí eu voltei, aí eu me formei em direito e depois quando eu decidi que eu não ia trabalhar com direito e eu lembrando ali quando você estava falando das aulas de processo, eu lembro que eu estava fazendo um estágio no escritório e aí eu ia almoçar com os meus amigos que estavam fazendo direito e eles apaixonados falando de processo civil e sabe, e eu tava assim, eu não tinha, sabe, eu não tinha mais. Deixa eu botar um fone de ouvido aqui que eu Tá bom. eu tô com Nossa, mas é tô com um pouquinho de exatamente. barulho na minha casa e aí acho que eu vou te ouvir melhor assim. Tá Tá melhor melhor? assim? Tá. Aqui ficou igual. Agora não tô ouvindo. Deu uma travadinha. Travou pra vocês ou eu que tô travada? Não, só não tá, não sei porque não tá Agora aqui, foi. tá? Mas o som não tá saindo aqui. É, Enfim, estranho. né? Estranho. Vou desligar e ligar de novo. Não tem problema. Mas então, a gente estava falando sobre essa coisa da Cal, né? Então eu fui para o Rio de Janeiro e aí assim, uma vez que você está ali numa escola de teatro mesmo, você vê, nossa, é isso que eu quero fazer, né? E aí eu Sim. acabei voltando para fazer mais cursos livres. Eu lembro que eu fiz um curso que me marcou muito, que foi com o Kiki Dias, o Henrique Dias, né, que é um grande ator, um grande diretor, e ele estava dando um curso de Suzuki e Viewpoints. Eu fiquei fascinado com aquilo, com aquela coisa dos movimentos de encenação, sabe? Então, foi muito legal aquela fase, aquele momento Rio de Janeiro, sabe? E daí, você estava, né, no Rio por esse momento, mas aí você escolhe se mudar para São Paulo, né? Por que que você fez essa escolha, assim? Qual que é a diferença de trabalhar no teatro, no Rio e em São Paulo, né? Por que a escolha de São Paulo? Eu, é, eu nem sei se eu consigo te responder muito essa coisa da diferença de trabalhar no Rio e São Paulo, mas assim, porque eu acabei indo para São Paulo muito rápido e a minha vivência é muito mais de São Paulo. Eu Uhum. vivi quase 20 anos em São Paulo, né? Então, eu vivi quase metade da minha vida em São Paulo. E eu acabei indo para São Paulo, vou tentar ser breve também nessa história, mas nesse processo, né, quando a gente começa a procurar uma coisa, tem coisas que procuram a gente, né? Então, quando eu comecei a me abrir mais para coisa de ser ator, de procurar mais fazer esses cursos, eu conheci uma pessoa chamada Dália Palma. A Dália, ela foi a primeira atriz a fazer a personagem Anne Frank no Brasil, do Diário de Anne Frank. Então, nos anos 50, acho que foi em 1953, ela tinha os direitos autorais dessa peça
e ela trouxe essa peça, essa montagem para o Brasil, e foi uma direção do Antunes Filho. Foi a direção que fez o Antunes ficar uma pessoa um pouco mais conhecida, porque parece que foi a primeira boa crítica que ele teve de uma encenação dele. E era uma encenação com o Raul Cortez. E o Raul depois virou o primeiro ator do Antunes, né? Virou o ator com quem ele mais trabalhava, né? O grande parceiro. O Raul, todas as peças que ele fazia, depois ele citava o Antunes, fazia uma homenagem ao Antunes Filho. Então, deve ter sido uma montagem histórica, e eu tive contato com essa mulher, com a Dália, porque ela estava vivendo em Florianópolis. A filha dela vivia lá e ela tinha ido para Floripa para ficar com a filha e tal. E aí ela foi numa das oficinas que eu estava frequentando, a gente se conheceu, bateu um papo, sabe quando bate o santo? Ela gostou de mim, ela resolveu me fazer, né, isso que hoje a gente chama de mentoria, né? Tá muito na moda essa coisa de falar. Ela começou a ser uma espécie de mentora e me sugeriu umas coisas para ler, me sugerir. Eu lembro que na época eu estava fazendo uns testes e fazendo uns personagens nos programas da RBS, que era uma rede de televisão que tinha no Sul, né? Que em Santa Catarina era muito forte, eles tinham uns programas históricos, e aí eu fazia lá uns personagens de vez em quando, e a Dália começou a me dirigir para esses personagens e tal. E a Dália falava, olha, vai para São Paulo. Não fica no Rio, vai para São Paulo é mais a tua cara. E ela me apresentou uma pessoa em São Paulo, e ela ofereceu, quando eu me mudei para valer, né? Eu fiquei naquela de ir e voltar, porque eu ia e voltava muito nos primeiros anos, mas ela me ofereceu para ficar um mês num apartamento que o filho dela tinha em São Paulo, que era longe pra caramba. Depois eu aprendi, era lá no era Campo Belo, Campo Belo o nome do bairro, já esqueci, mas longe daquele lugar onde as coisas de teatro aconteciam. Eu não tinha ido para São Paulo, não conhecia São Paulo, eu não tinha ninguém em São Paulo. Então, para mim era uma mudança muito grande, né? Florianópolis, apesar de ser uma capital, uma cidade pequena, né, comparada com São Paulo. Então, foi por isso que eu acabei indo para São Paulo, e a Dália me apresentou a Aide Bittencourt, que era uma atriz lá da época dela, e a Aide me apresentou o Guilherme Santana, e assim a gente chega no Tapa. Nossa. E aí esse começo, né? Aí você começa a ter aulas lá no Tapa, e aí você entrou em contato, né, com esse teatro profissional, digamos assim, aqui em São Paulo. Aí de lá você já faz Doze Homens e uma Sentença? Ou Não, demorou? não, demorou, teve todo um processo. Eu fui fazer essas oficinas no Tapa, aí eu lembro que a primeira oficina era com o Garoli, com o André Garoli, né? E o André e o Gui, eram os dois. E o Brian vinha de vez em quando, assim, era uma coisa, era lá no Espaço na Consolação, isso 2003, tá? Tá. Aí 2003, 2004, eu fiquei o tempo todo com tapa, comecei a fazer, a ajudar em algumas coisas nas peças. Eles fizeram uma ocupação lá no Teatro Arthur de Azevedo, eu lembro que foi uma época que eu ajudei bastante e tal. Só que aí eu comecei a dar aulas. E aquilo começou a ocupar um tempo muito grande, e eu precisava daquilo porque eu precisava pagar minhas contas em São Paulo, né? Então, aquilo começou a tomar um espaço muito grande, que me tirou um pouco dessa coisa de ajudar mais no grupo, que é muito legal, né? E aí eu acabei passando para o CPT, porque eu também queria ter essa experiência lá com o Antunes, e aí eu passei lá no teste do CPTzinho, que eu acho que eu fiz Ai, que 3 ou 4 vezes para até passar. Eu fiquei insistindo, passei. E foi muito legal fazer CPT, porque o Antunes é um cara... O Eduardo Tolentino também é assim, mas o Antunes, ele mandava a gente assistir, né? Porque o Tolentino sugere. O Antunes quase que obrigava a gente a ver os filmes, né? Eu conheço muito cinema Visconti, principalmente por causa do Eduardo Tolentino. Assisti todos os filmes do Visconti por causa do Tolentino. Mas o Antunes fazia uma coisa que era uma espécie de cineclube, e a gente assistiu os filmes lá às terças à noite. Na minha época era terça. Então eu vi muito filme por causa do Antunes. Isso me ajudou muito no audiovisual. Nossa, eu acabei fugindo um pouco da tua pergunta. Não, mas é isso mesmo. E tá aí uma similaridade, né, também. Eu comecei também fazendo curso no Tapa, aí depois fui ajudar nas peças, né? Tem um pouco esse processo. Aí fiz o Jardim das Cerejeiras como atriz e comecei a dar aula agora, Ah, tipo, ano passado. olha só. Então, é muito similar. E me mudei da casa dos meus pais, então também preciso pagar minhas contas agora, né? Acho que a vida vai
levando assim você para um caminho, né? Querendo ou Vai, não. vai. E é muito, muito legal saber que tem essas conexões e a gente nunca tinha conversado assim. Eu te Exato, vi no Jardim das Cerejeiras, porque que eu é também muito conheço. similar. Tipo, pensa, daqui a pouco só falta eu ir para Los Angeles. O Daqui a próximo pouco. passo. Mas você tinha perguntado a coisa do tapa, só para concluir aquilo. A primeira, eu acho que a primeira peça mesmo que eu fiz com tapa foi As Viúvas, que eu entrei para Uhum, substituir, com direção da Sandra Corvelloni. Depois eu fiz uma peça chamada Amargo Siciliano, que aí eu entrei para substituir, era o Zé Henrique de Paula, que fazia a peça na época. E aí, como eu tenho mais ou menos o mesmo tamanho, sabe aquela coisa, o figurino cabia, eu acabei virando o stand-in do Zé. E aí eu entrei como substituto do Zé Henrique de Paula, e depois eu entrei numa peça chamada a Camaradagem, que é uhum. uma peça Ah, incrível o do amargo Tapa. siciliano é Pirandello? É, O né? Amargo Siciliano Pirandello e o Camaradagem em Sim. Strindberg. E o Camaradagem eu entrei para fazer o personagem que o Zé fazia, e que era a Lulu, que é um personagem incrível, e eu fiquei um tempo fazendo também. Então, no Tapa, eu comecei como um ator substituto, como stand-in, e depois eu entrei no elenco Na desde o peça. começo, ensaiando na peça Doze Homens, né? Que foi uma peça que foi divisora de águas para todo mundo que fez, eu tenho certeza. Sim. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Cartas a um Jovem Poeta, e que depois, né, se transformou em Hilke. Eu amo esse livro, está aqui comigo, inclusive, que eu Ah, peguei para nossa essa edição live. Eu li maravilhosa. durante a pandemia e foi muito importante para mim. Aí queria que você contasse o que te fez, né, querer entrar nesse projeto, né? Você que inicia esse projeto, idealizou o projeto todo. E por que transformar isso em teatro, né? Como que foi o processo desse projeto? Foi um livro que quando eu li me marcou muito, me identifiquei muito com o jovem poeta, com todas as questões, sabe, né? Quando eu li pela segunda vez, eu acho que fazia 100, eu li entre 2003 e 2008, que foi a minha prima fase ali inicial para mim em São Paulo, e as cartas foram escritas entre 1903 e 1908, então eu achei aquilo tudo muito Chocada! 100 anos depois, sabe? Achei aquilo um Um sinal. sinal. E o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha pensado em criar uma dramaturgia sendo o jovem poeta, sendo o Capus, né, que é o outro personagem. Mas aí eu comecei a ficar um pouco mais velho e comecei a ver que o Rio que tinha escrito aquelas cartas quando ele já estava mais ou menos na minha idade, eu muito imaturo, muito não tão maduro quanto o Rio que era na época, porque sabe, eu fico lembrando de mim naquela época, eu fico pensando, gente, como eu era imaturo. Mas eu tive um impulso de fazer um trabalho por conta própria, produzir alguma coisa, não parar de ficar esperando as pessoas me chamarem para trabalhar, sabe? Que é Uhum. uma coisa que eu falo para os Quantos meus anos você alunos. tinha mais ou menos? Só para. Ali foi na faixa dos 20, 25, 26, ali por ali, sabe? Né? Aquela faixa já caminhando dos 20 para os 30, Tá. assim, né? Então eu queria fazer uma coisa que fosse minha, que fosse um projeto meu. Eu achava que essa coisa do monólogo seria um desafio muito grande e eu resolvi fazer, sabe? Vamos fazer acontecer. É, e, o, e o texto, né? O texto era uma coisa que me chamava. E como o Rio que fala com o jovem poeta tem essa relação, né, com a quarta parede, né? Eu acabei a primeira montagem que foi o Cartas a um Jovem Poeta, eu acabei não fazendo isso. Eu interagia com bonecos em cena o tempo todo. Mas aí na segunda versão, que foi a versão Hilke, eu fiz essa coisa de quebrar a quarta parede e falar com o jovem poeta como se fosse alguém da plateia. E funciona muito melhor, né? Funcionava muito de uma maneira muito mais teatral. E como que foi, assim, idealizar esse projeto? Você nessa faixa etária, eu tenho 25 agora, então eu fico meio. Tipo, é o próximo passo agora. Eu vou seguir os seus passos. Agora acho que eu vou fazer um projeto, que os convites estão escassos. Mas como que é, assim, tipo, como que você
teve coragem, assim, ah, legal, vou produzir, vou fazer esse projeto, eu vou fazer. Como que é esse ímpeto? Como que é produzir algo no Brasil? É uma loucura, né? Eu acho que exige um pouco de loucura. Eu acho que trabalhar com isso, ser ator tem alguma coisa, um parafuso a menos, é algum, sabe, alguma questão, Eu porque acho. exige um pouco de loucura, que é um pouco de coisa de não ficar, tentar não ficar se preocupando muito com o que vai acontecer, sabe? É quase como se jogar né? Você se joga numa coisa, né? Quando você produz, porque você não sabe qual vai ser a resposta. E quando você é mais jovem, eu acho que é até melhor, porque hoje, por exemplo, o que está acontecendo comigo hoje? Eu traduzi esse texto para o inglês, um texto que existem traduções, né? Uma observação importante aqui, o Cartas a um Jovem Poeta é um livro de 10 cartas, mas a minha peça tem vários outros textos do Rio, que tem poemas, Legal. tem trechos de prosa, então não é só Cartas a um Jovem Poeta, né? Esse texto ele é traduzido em várias línguas, né? Então, assim, eu tinha as traduções em inglês e eu adaptei, eu fiz uma adaptação em inglês que está pronta. E agora, um pouco mais velho, eu fico muito pensando, mas se o público aqui não responder tão bem, que era uma coisa que Porque você vai naquela fazer esse projeto aí, em Los Angeles. eu pretendo fazer esse projeto aqui. Eu quero fazer. Eu estou tentando, e até muito bom falar com você e relembrar de quando eu tinha 20 e poucos anos, porque eu não ficava com essas preocupações que eu tenho hoje, de e se, e se. Naquela época, eu peguei, fiz e me joguei, sabe? Vamos fazer. E aí, foi um processo muito longo até conseguir. Quem apoiou o projeto primeiro foi o SESC. Eu estreiei no SESC. E foi um processo muito longo até conseguir que alguém do SESC fosse assistir, e Uhum. que o SESC comprasse o número de apresentações que viabilizasse aquela produção toda, e você acaba gastando o seu dinheiro, claro, você investe o seu dinheiro, né? Porque é isso. Eu acho que eu falo isso para os alunos, falo isso para os jovens atores, e falo isso até para quem não é tão jovem ator, né? A gente tem que se produzir, quer fazer cinema, vai fazer um curta-metragem. Atualmente, até aqui em Los Angeles, eles trazem muitos grandes cineastas para falarem na Cinemateca. E eu vi, na semana passada, eu fui ver o Béla Tarr, que é um cineasta húngaro, que algumas pessoas que são mais cinéfilas conhecem, outras nem tanto, mas é um gênio aí do cinema. E ele falou isso, né? Ele falou, gente, vocês hoje em dia vocês conseguem gravar um negócio. Ele puxou o celular dele com isso aqui, vocês conseguem editar no computador e vocês têm distribuição gratuita no YouTube. Então vão fazer cinema, gente, vão fazer. Né? Eu saí cheio de ânimo com o meu Hilke aqui, que não é para botar na internet, mas né, exige essa loucura, essa bravura, essa vontade de fazer, mais do que tudo, né? Sim. E não tem desculpa, porque a desculpa, eu não tenho dinheiro, então, tá, não tem dinheiro e não tem alguém pagando as contas, pega um trabalho de meio período aí para pagar as contas, entendeu? Porque se a tua necessidade de fazer é tamanha, né, você tem que se virar, você tem que fazer, né? Você não vai conseguir ficar bem se você não fizer, sabe? Sim. E em relação a isso, eu separei um trecho aqui que eu vou ler rapidinho, que eu acho que fala um pouco isso, que fala assim, ó. Aqui, gente, do livro. Não se observe demais. Não tire conclusões demasiadamente apressadas do que lhe acontece. Deixe as coisas acontecerem. E aí depois, antes, na verdade, ele fala: o senhor deve pensar então que algo está acontecendo em si, que a vida não o esqueceu, que o segura em sua mão e não o deixará cair. E eu isso, assim, eu, né, jovem, atriz, tal, fico, meu Deus, acabou, não tô fazendo nada, o que que eu tô fazendo? Minha vida, minha carreira já era, sabe? Tem uma ansiedade tão grande, e eu lembro que quando eu li, eu fiquei muito comovida, não que de fato eu tenha introjetado isso em mim, agora estou tranquila, pelo contrário, mas assim, eu tento sempre lembrar de alguns ensinamentos que eu aprendi aqui, e acho que um deles é esse, né? De não apressar as coisas, né? Ter confiança e fé de que as coisas estão acontecendo, né? Você tem alguma coisa assim que você levou? Alguma não, eu acredito que você tenha várias, mas você poderia dizer uma que você levou de aprendizado daqui para a sua vida de ator?
engraçado que toda vez que alguém me lembra algum trecho do Hilke, de vez em quando o Hilke aparece em algum filme. Aham, Outro dia alguém me mandou uma foto do Euphoria, aquela série aham. Euforia da HBO. Alguém me mandou uma foto, eu não vi esse episódio, mas parece que alguém fala de Hilke. E as pessoas sempre lembram de mim e me mandam, né? E E o trecho que você leu agora não está na adaptação. Mentira! Mas é muito bom ouvir, não tá. É porque É, tem muita óbvio. coisa, né? Tem muita coisa incrível. Então, toda vez que eu leio, eu penso, nossa, será que nessa próxima eu não deveria botar esse trecho? Porque esse trecho, ele fala de uma coisa que o Hilke fala o tempo todo, que é a paciência, né? E ele fala que ele aprendeu isso com o Rodin, com o escultor francês, né? Que é a paciência, né? O escultor está ali esculpindo aquele pedaço de pedra e vai demorar para aquilo virar uma forma, né? Virar as mãos, né? Virar o pensador, né? Aham. Então, ele disse que ele aprendeu essa coisa da paciência com o Rodin. E tem um trecho do Cartas a um Jovem Poeta que eu gosto muito também, que quando ele fala que ser artista não é calcular e contar, mas amadurecer como a árvore que não apressa sua seiva, mas enfrenta tranquilas tempestades da primavera, sem medo que depois dela não venha nenhum verão. O verão chegará, mas só para os pacientes. Que é lindo, né? E Muito claro que é lindo. uma metáfora de hemisfério sul, né? Porque é a tempestade da primavera, o verão, quando vai florir, eu sempre quando eu falava isso, eu pensava que de hemisfério norte, quer dizer, né? Que o rio que estava na Europa, ele fala das estações no. Mas isso, independente disso, funciona muito para a gente, né? E a gente é muito ansioso, né? Todos somos ansiosos, não só os atores e atrizes, né? Uhum. A gente vive numa geração a gente vive numa época que a ansiedade é uma das nossas maiores questões e tudo que esse fato de estar muito conectado deixa a gente cada vez mais ansioso, né? E por isso que eu sempre acho que Rio que é atual também, né? Porque ele está puxando a gente sempre para a natureza, para solidão saudável, né? Não é uma solidão de ficar deprimido, mas uma solidão de contemplação. Uhum. E é muito importante para nós artistas, né? Que seria um tema para uma outra É, live falar sobre, exato. né? Mas enfim, É muita coisa, né? muita coisa. Enfim, quando você lê, eu fui pegar hoje, né, pra dar uma lida, tem tanta parte grifada, e aí eu vou lendo cada, não sei, parecem frases de efeito, assim, porque são muito verdadeiras, né, e fazem muito sentido. É o que você falou, né? Faz sentido para nós artistas, atores, mas para qualquer pessoa, né? Porque hoje em dia está muito difícil, né? Todas as profissões. Então, gente, leiam, depois eu vou postar nos stories, vale muito a pena mesmo. E agora, mudando completamente de assunto, queria falar agora das suas vivências aí em Los Angeles. Queria que você contasse, para a gente entender melhor por que que você decidiu ir para Los Angeles, quando foi isso, como que foi? Então, eu sempre tive vontade de viver uma experiência no exterior. Eu acho que isso talvez tenha começado porque eu fui intercambista, né? Eu morei 11 meses, um ano fora do país e aí eu sempre tive vontade. Não sei por que isso acabou não acontecendo antes. Então, provavelmente porque eu resolvi ser ator, né? Uhum. Então, eu resolvi ser ator, acabei investindo todas as minhas energias nisso. E eu viajei muito pouco na época que eu estava em São Paulo. Acho que eu nem viajei para o exterior depois que eu resolvi ir para São Paulo e ir atrás do meu caminho como ator, né? Então, sempre fiquei com aquilo. Nossa, eu preciso viver alguma experiência no exterior e tal. Aí, em 2012, eu tive a oportunidade de ir com um filme português que se chama Tabu, que dá para assistir, dá para dar um Google aí, ver onde está. Eu tive a oportunidade de ir para um grande festival de cinema, que foi o Festival de Berlim. E aí eu fiquei com essa sensação de que eu precisava experimentar uma vida fora do país e aprimorar uma outra língua. Ela cresceu um pouco mais. Eu Teve uma época que eu pensei em ir para a Europa, mas aí em 2015 eu fui estudar em Nova York. Eu fui fazer uma oficina. E aí eu conheci esse professor chamado Clark Middleton, que é um ator. Ele é um ator até bastante conhecido, porque ele fazia uma série chamada The Blacklist,
que passava no Brasil, passava na Globo, como o nome A Lista Negra. Então, ele é um ator conhecido no mundo todo, porque era uma série Uhum. bem conhecida, né? E ele era professor também, como esses atores, professores, né? A gente tem tanto contato com eles por causa de grupos como o Tapa, alguns amigos que a gente tem em comum. Eu acho tão bonito, né? Quando a pessoa é um ator bem-sucedido, que faz uma série de sucesso e mesmo assim encontra tempo para ensinar isso para gente que está, pessoas que estão. Esse era o caso do Clark. E a gente se conectou muito, principalmente por causa do cinema. A gente gostava de filmes europeus, quando que a maioria dos alunos, pelo menos aqui nos Estados Unidos, estava muito mais ligado no cinema hollywoodiano, como é a cabeça de quase todo mundo. A gente gostava muito de filmes europeus, eu conhecia coisa que ele também gostava, Bergman, Visconti, e a gente acabou ficando amigo. E aí eu voltei para o Brasil e a gente começou a se corresponder e tal, e aí ele sempre falava, se você tiver oportunidade, vem para os Estados Unidos, eu queria que você fizesse parte da minha comunidade internacional e tal. E aí eu tinha esse projeto de ir para Nova York. Mas a vida foi acontecendo, eu já tinha filhos nessa época, e Nova York é uma cidade muito complicada para ir com criança, né? Então, ao mesmo tempo que eu fui descobrindo que eu tinha como tirar um visto de trabalho para ir para os Estados Unidos, para vir para os Estados Unidos, porque não é só assim, vai, né? Uhum. Eu queria ir com visto de trabalho, porque eu já tinha, quando eu vim para cá, eu já estava trabalhando como ator bastante, né? Então eu não queria chegar na roubada, né? Então eu descobri que eu tinha como tirar um visto O1, que é um visto de artista, né? Eu consegui tirar esse visto, o Clark me ajudou, o Clark me ofereceu trabalho e a gente optou Los Angeles por causa das crianças, principalmente. Mas olha que coisa linda que aconteceu. O Clark tinha um problema de saúde, né? Ele morreu em 2020, na pandemia. Ele tinha um problema de saúde e ele precisou sair de Nova York, que era um lugar muito frio, para morar num outro lugar. Ele veio para Los Angeles. Nossa! E aí aconteceu essa coisa linda de a gente já tinha decidido, eu e a minha mulher, que era melhor ir para Los Angeles nessa mudança para os Estados Unidos, e ele Meu precisou. Deus! Então foi uma coisa linda. A gente trabalhou juntos aqui durante 17 meses, até essa loucura de pandemia acontecer e levar tanta gente, inclusive o meu amigo. Nossa, É, muito difícil. pois é. Então, e foi assim que a gente veio para os Estados Unidos, assim, numa ideia de ficar um tempo. Não, vamos ficar um tempo e tal. E a pandemia mudou o nosso caminho, mudou a nossa vida, porque é muita história para contar, sabe, Nath? Mas assim, tentando, como eles dizem em inglês, long story short, né? Dando uma resumida na coisa. Quando eu estava aqui trabalhando com ele, eu passei no teste para fazer uma série chamada Passaporte para a Liberdade, uma série da TV Globo, Uhum. que era uma série que era a primeira coprodução com a Sony. Então ia ser um projeto filmado em inglês. E eu pensei, nossa, eu tô aqui, a Globo vai fazer um projeto em inglês, eu passei no teste, eu tenho que ir. Então fiz de tudo para ir. Então eu estava no Brasil fazendo essa série quando começou o lockdown aqui nos Estados Unidos, quando começou a fechar tudo. Meu Deus. E aí eu vim para cá com aquela ideia de vou resgatar minha família, trazer de volta para o Brasil, ou será que a gente fica lá? A gente não sabia, né? Não sabia o que ia acontecer no Sim. mundo, né? Naquele momento. Era o momento inicial de pandemia, tanto que eu voltei para cá sem máscara, porque era aquele momento que a gente não sabia ainda que a transmissão era por vias respiratórias e não precisava usar máscara no avião. Era bem comecinho. E o que aconteceu? A gente teve que mudar o nosso visto, porque com aquele visto que eu tinha, eu não podia renovar aquele visto, eu não podia renovar porque todos os consulados estavam fechados. Isso fez com que a gente acabasse ficando por aqui mais um tempo. Então, E você tinha aquele medo de, sei lá, algumas vezes que passou na minha cabeça de estudar fora, alguma coisa, né? Estudar teatro fora, tem um medinho de, nossa, mas e as oportunidades aqui? E o que já está sendo construído? Você ficou com esse medo, assim, de perder essa ligação com os trabalhos aqui, do eu Brasil? tenho esse medo é constante.
se algum produtor, algum diretor de elenco for assistir essa live, depois eu estiver assistindo, eu tento deixar bem claro isso, né? Que o que chama é o trabalho. Uhum. Então, Nath, é como se eu vivesse nos dois países agora, sabe? O que chama é o trabalho. Eu tenho trabalhado no Brasil ainda bem. Eu fiz a série Passaporte para a Liberdade, eu fiz o filme do Ali Muritiba, que é o Barba Ensopada de Sangue, no ano passado. Então, fui para aí, fiquei 2 meses e meio aí. Eu tenho base em São Paulo, eu tenho onde ficar no Brasil, eu tenho onde ficar em vários lugares do Brasil, né? Hoje em dia, com self-tape, você pode fazer um teste e viajar. Sim. Então, eu estou à disposição se o trabalho é interessante, se o projeto me apaixona, sabe? Eu vou fazer de tudo para estar nesse projeto, sabe? Então, é muito importante, porque o que eu percebo é, o Ivo tá lá. Esquece, nem chama ele para o teste, sabe? Isso me dói, assim, porque não, gente, né? Se tem uma vantagem nessa loucura de self-teste, self-tape, é uma loucura, porque, assim, é uma coisa complexa, se é bom ou se não é, mas se tem uma vantagem que não importa, você pode fazer de qualquer lugar. Eu posso estar em qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade do mundo, né? Então, Só para quem não esse sabe o que receio... você pode explicar o que é o self-tape? Só para Explico. self-teste? Eu vou explicar, deixa eu só concluir essa coisa. Então, assim, existe esse receio de perder os contatos, mas eu fico muito feliz que com a internet existe essa possibilidade de estar aqui Sim, contigo hoje, total. fazendo essa live, entendeu? Né? E eu tô indo direto. Eu acabei de voltar, depois eu falo desse projeto, do Eu Tenho Uma Voz. Bom, o self-tape, e aí eu também já posso falar um pouco do curso que eu dou na Sim, exatamente. doméstica. Eu acabei de... Depois a gente pode desdobrar os detalhes, mas eu acabei de lançar um curso na plataforma doméstica.org, que é uma das maiores plataformas de cursos online do mundo. E esse é um curso de comunicação usando as ferramentas da atuação. E eu falo, o trabalho final é um self-tape. O que é o self-tape? Self-tape é um teste que você faz em casa, né? Você grava um vídeo com as especificações que a direção, a produção de elenco vai te pedir, fazendo aquele personagem, né? Para ver se você se encaixa no que eles estão querendo e tal. Aqui nos Estados Unidos isso já estava até um tanto quanto adiantado, porque eles estavam já fazendo muitos testes via self-tape antes da pandemia. No Brasil, a gente estava fazendo também, mas a pandemia veio para dizer que é isso. Ninguém mais está fazendo Sim. teste em estúdio, é muito raro, sabe? Né? Então, você se grava em casa um roteiro. Então, eu tenho aqui recebi um roteiro por e-mail. Eu gosto de imprimir, mas as pessoas mais novas fazem no celular mesmo. Eu peço para alguém ler essa cena comigo. Essa pessoa vai ficar do outro lado da câmera. E a gente vai fazer essa cena. Eu tento decorar o texto, né? E a gente vai fazer essa cena e eu vou mostrar para essa direção de elenco ou para esses produtores, diretores que estão vendo os testes, uma versão desse personagem que é a minha versão, né? Uma versão que é a minha ideia, o que eu sugiro para esse personagem. Então, isso que é o self-tape. É um teste de elenco feito em casa. Sim. E o curso, na verdade, não é só para atores, né? Podemos falar um pouquinho mais sobre o curso? Podemos. O curso foi assim, a primeira vez que eu sugeri esse curso para doméstica, eu sugeri um curso de atuação, porque são as aulas que eu dou, né? Uhum. Eu dei aula na ICEA, em São Paulo, na Academia Internacional de Cinema, eu estava dando aulas para atores e diretores. Então eu sugeri isso. Eles voltaram com uma contraproposta, né? A devolutiva deles foi o seguinte: a gente não tem nenhum ator nunca deu nenhum curso na doméstica, não sei se isso vai dar certo. Será que você consegue construir uma coisa que tem um público mais amplo? E eu fiquei pensando, a minha mulher, a Domingas, ela é jornalista, ela tinha dado um curso de comunicação já. Que legal. E aí eu pensei, bom, vou criar um curso de comunicação usando as ferramentas de atuação e vou fazer um curso que seja para público em geral, mas que também seja para atores iniciantes, porque o trabalho final vai ser um teste de elenco, um self-tape. Uhum. E aí, no final o trabalho final do curso, enfim, e aí como é que é esse curso? Eu faço uma revisão
né? Então eu falo de oratória, e aí eu também tenho toda a propriedade para falar sobre isso, porque eu me formei em Direito. Quando eu fiz faculdade, tinha Direito Romano no primeiro ano, então a gente falou de oratória, falou dessa coisa de falar em público, puxando dos gregos e dos romanos, né? Então eu falo um pouco disso no curso, falo da poética, do Aristóteles, né, e da retórica, muito brevemente, é um resumo. Depois eu sugiro algumas maneiras para estudar texto, e aí eu sugiro o Harold Guskin, que até foi um autor que eu conheci também por causa do Grupo Tapa, porque a tradução desse livro no Brasil, uma das tradutoras é a Denise Weinberg, Sim. então o pessoal do Tapa usava Acho que o meu tá ali, inclusive. Depois eu posso pegar até. Então, eu sugiro como método para estudar o texto aquela coisa que você está respirando enquanto está estudando o texto. Porque também é uma maneira que você relaxa, né? Quem quiser saber mais, entra lá ali na minha bio, na bio do meu Instagram, tem o link para o curso da Doméstica. Aqui, ó. Esse mesmo, que é Como Parar de Atuar. Tem um nome bem, bem curioso, né? Exato. E aí depois eu sugiro também, eu falo de humor, eu falo de espontaneidade e a gente vai criando ali no curso da Doméstica um caminho até chegar no self-tape. E o self-tape eu acabo usando ele para todo mundo porque você pode se gravar falando, sei lá, digamos que você seja um médico e você está se preparando para dar uma palestra num congresso, entendeu? Você pode se gravar falando um pedacinho dessa palestra. Se você é ator, o ideal é usar um texto com uma outra pessoa, né, que seja um diálogo, então você vai conversar com essa pessoa. E eu também falo como eu faço self-tape, claro que lá nos estúdios da Doméstica, né, a gente gravou o curso no estúdio, a gente usou na estrutura, estou vendo até que a Maria está vendo ali, ela está fazendo o curso, né, ela já tinha... que legal saber disso aqui nesse momento que eu estou falando do curso, né? Eu usei a estrutura lá, mas eu mostro no curso como eu até vou tirar o meu telefone aqui rapidinho também, como eu faço em casa, né? Eu tenho esse fundo meio cinza, que é um fundo que eu botei na parede, que é o que eu uso quase sempre. Aí eu tenho aqui um tripé para celular, que esse aqui eu fiz uma gambiarra que eu adaptei, que o meu quebrou, mas eu botei uma capinha de celular aqui, sabe? Que eu uso o celular para gravar o meu self-tape, porque as câmeras do celular estão tão boas hoje em dia que parou de fazer sentido ficar pegando câmera, né? Câmera para fazer em HD, porque o celular filma muito bem. Aí eu tenho uns equipamentos de luz, tipo essa aqui que eu estou usando para live aqui, que é um ring light comum, mas eu normalmente para os testes eu uso um refletor desse isso aqui eu ganhei de um fotógrafo, mas isso aqui não é muito caro, dá para comprar, Nossa, muito bom. Eu uso, e como eu estou do lado da janela aqui, eu acabo, quando eu faço de dia, eu uso a luz natural mesmo, que eu acho melhor. Quando eu faço à noite, eu uso aqueles refletores. Eu uso normalmente só um, mas dá para fazer com dois, um de cada lado. No curso eu falo bastante sobre isso, detalhes também de, por exemplo, se você vai usar um tripé, e talvez eu gosto de fazer as cenas sempre olhando para a pessoa com quem eu estou lendo, né? Porque eu acho que nada substitui essa troca no olhar, né? Com quem está lendo com você, que é o outro personagem. Mas se você vai fazer por Zoom, de repente, você pode botar uma fita aqui do lado, sabe? Uma fitinha, um post, legal. E usar isso como a gente faz no cinema, quando você tem que olhar para um ponto e não para o outro ator, né? Porque você brinca no self-tape, o ideal do self-tape. Eu não sou um ator que gosta de fazer teste de elenco, sabe? Eu adoro quando me chamam direto para as coisas, porque conhecem o meu trabalho. Mas é claro que, assim, né? Você tem que fazer os testes, né? Porque eles precisam ver opções e tal. Então, eu gosto de encarar o teste como uma coisa divertida. Eu estou ali trabalhando, eu estou ali atuando. Eu não tô É um fazendo momento de criação também, né? Porque muitas vezes, sei lá, pelo menos quando eu vou fazer teste, fica uma coisa meio
passiva, sabe? Ah, eu tenho que fazer o teste porque eles estão pedindo e eles estão pedindo dessa maneira. Então, como se eu tivesse que seguir aquelas regras e aí fica uma coisa endurecida, sabe? Sem conseguir de fato mostrar qual seria a minha opção, por exemplo, para personagem, né? Acho que todo Exato, mundo porque deveria se você encara ter esses macetes. você encarar o seu teste como o dia da, né? Você está indo É, filmar algo. E aí você brinca com essas coisas dos equipamentos, como eu falei aqui, sabe? E fica um pouco mais divertido, né? Do que essa pressão de ter que fazer um teste para passar e exato. tal, sabe? Né? Eu vou postar depois as informações do curso, para quem quiser saber mais, mas realmente vou até passar pro meu pai, porque eu acho que seria ótimo ele fazer. Eu vou falar, se ele estiver assistindo aqui, pai, depois vamos falar sobre isso. Eu queria que a gente falasse um pouquinho como que é o mercado de trabalho aí nos Estados Unidos, né? Se alguém tem vontade de ir, aí tem mais oportunidades, você tem, o ator consegue ter uma vida mais estável ou isso é só uma ilusão, né? A gente acha que só que no Brasil é horrível e tal. Como que é aí? Total, já te respondo de cara que estabilidade é uma ilusão nessa profissão, sabe? O que acontece aqui nos Estados Unidos, eu voltei agora a fazer uma aula uma vez por semana, né? E aí voltei a encontrar muitos atores e tal, e uma coisa que eu vejo que acontece muito aqui nos Estados Unidos é que a coisa do que eles chamam de day job, né, que é o trabalho que você tem para pagar as contas, é uma coisa que todo mundo, a não ser os herdeiros, né, quem tem a família pagando as suas contas, todo mundo tem um trabalho desse. É uma coisa comum. Se você é ator aqui em Los Angeles, ou você é garçom, ou você tá fazendo, sei lá, tá fazendo algum trabalho com transporte, entendeu? Ou você tem muito ator, porque tem muito ator estrangeiro aqui também, né? Muito ator, muito, muito mesmo. Então, assim, as pessoas trabalham cuidando de criança, de babysitter, de babá, sabe? Então, assim, esses são os trabalhos que mais... você pode ver até quem que estava falando outro dia. O Pedro Pascal, né, que é a bola da Uhum. vez agora. O Pedro Pascal estava ouvindo uma entrevista com ele, contando do tempo dele como garçom em Nova York, né? Trabalhando em restaurante e tentando a vida ali. Então, é uma coisa que muitos desses grandes atores contam nas suas... ator, modelo, bartender. Então, né, aqui é muito comum ter esse trabalho do day job, ponto, e é assim e ponto final. Acho que a gente, no Brasil, a gente fica, pelo menos eu lembro, né, fica muito relutando. Eu lembro de alguns alunos que ficavam, mas se eu for chamado para fazer uma novela. Bom, se você for chamado, você vai Aí sair você desse vê. trabalho e vai fazer novela, caramba, né? Mas assim, se você não tem uma família te bancando, você tem que dar um jeito de pagar as suas contas, senão você não vai conseguir trabalhar com isso. E assim, uma vantagem que a gente tem é que a gente trabalha até os nossos últimos dias, né? Não é que nem jogador de futebol, né? Que tem que ali Exato. passar no peneirão ali na idade certa e tal, né? Eu até tô falando isso porque o meu filho quer ser jogador de futebol, tá levando super a sério. E aí tem assim, totalmente diferente, né? Porque assim, é aquilo, é a fase, enquanto a criança já tem, sabe? Né? E tem uma pressão que não é uma pressão nem dos pais, porque eu não sou esse pai que fico querendo que ele seja jogador de futebol. Eu quero que ele se divirta jogando bola, sabe? Mas vendo como funciona essa coisa do futebol, eu fico pensando, para a gente é o oposto, né? Porque um ator como Pedro Pascal tá tendo seus grandes momentos agora, depois dos 40, né? Né? Até então ficou fazendo um monte de coisa ali que pouca gente viu, né? Pontas e tal. Uhum. Agora você vê um filme, nossa, é o ator do Narcos, sabe? Né? Nossa, sabe? Né? Então, assim, essa coisa de estabilidade é uma ilusão. O que tem, talvez, assim, como tem um mercado muito grande nos Estados Unidos, tem mais testes de elenco, porque tem mais coisas acontecendo. Uhum. Mas, para você conseguir fazer teste aqui, os melhores testes, você precisa de um agente. E dá muito trabalho conseguir um agente aqui. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha um material. Eu tenho um reel, né, como se diz, né, um vídeo com umas cenas.
eu tenho com bastante coisa, assim, eu fiz muita coisa antes de vir para cá. Vim para cá mais velho, então eu consegui um agente por causa desse material, mesmo sendo em português, mas dá muito trabalho, né? E eu estou falando de atores, a gente não está nem falando de atores que fizeram mega sucessos de bilheteria no Brasil, que aí já tiveram uma oportunidade no exterior. Eu não estou falando desses atores. Eu acho que, Sim. né, porque aí é uma exceção, né? Acho que de 100 tem um, né, sabe? Eu estou falando dessa coisa de você entender que esse é o seu trabalho e que você vai persistir nesse caminho e que você quer fazer isso. Né? Você não está perseguindo o sucesso aos 25 anos, entendeu? Você quer trabalhar com isso porque você ama essa profissão e é isso que você vai fazer. Né? Agora, nesse momento, está tudo parado, de novo, como na pandemia, porque está rolando a greve dos roteiristas. Então, Nossa! há mais de um mês o Sindicato dos Roteiristas entrou em greve. Esse é um assunto que acho que vale a pena falar um pouquinho, Nath. E o Sindicato dos Atores, né, que é o SAG, votou pela autorização para entrar em greve também. Grandes séries que estavam sendo gravadas pararam, então nada está acontecendo. Pouquíssimos testes estão acontecendo nos Estados Unidos agora. E qual é e isso seria muito lindo a gente se juntar no mundo inteiro nessa luta. É uma luta por melhores condições de trabalho. Isso começa com os roteiristas, porque no streaming, então Netflix, Amazon, quanto essas plataformas estão fazendo milhões e milhões de dólares e ganharam milhões de dólares durante a pandemia, tem cada vez menos trabalho para os roteiristas, porque são séries curtas, são séries com 6 episódios, 8 episódios, e o pior, os direitos conexos não estão sendo pagos. Por quê? Porque na Netflix tem uma série passando lá, entendeu? Eles compraram aquela série, ninguém tem acesso ao número de repetições, e isso para os atores também, né? Então, teu roteiro, a tua cara tá lá sendo exibida repetidas vezes. Isso acontece comigo com algumas coisas que eu trabalhei, então é muito legal. Você recebe ali uma foto da tela, nossa, eu te vi, não sei o quê. Legal, adoro, você reposta lá nos seus stories. Estou recebendo por isso? Não. Então a luta é para receber esses direitos conexos como era num tempo atrás, porque nos Estados Unidos isso era um pouco mais organizado do que no Brasil, a coisa de receber esses direitos. Então tá tudo parado. Tem testes para filmes independentes rolando, né? Tem determinados filmes que, se você é parte do sindicato aqui dos atores, você não pode fazer, porque são filmes chamados fora da union, né? Fora do sindicato. Então, esse tipo de trabalho está até rolando agora, e trabalhos de publicidade. Agora, os testes estão parados. Então, está num momento muito difícil, está num momento que, sabe, eu estou com vários trabalhos paralelos que eu faço, e eu sou produtor também, então também estou tocando uns projetos pessoais, uns projetos como produtor. Mas está num momento bem difícil, tem muita gente ficando desesperada de novo, como na pandemia. E tem previsão isso? Assim, tem uma perspectiva de quando vai retomar ou não? Dizem que se nós atores entrarmos em greve, né, então os atores que estão gravando ou qualquer coisa, não, a gente não vai gravar mais, a negociação vai ter um pouco mais de pressão, né? É o que estão dizendo. Mas senão não tem previsão, não. Agora, o impacto já é muito grande, né? Porque eu conheço, tem o pai de um amiguinho do meu filho que escreve um roteiro desses para o Jimmy Kimmel, que é um desses shows, late shows, assim, né? Tipo o David Letterman, na época que David Letterman é mais conhecido, né? Ele é roteirista até eles pararam, né? Porque são roteiristas do Meu sindicato. Deus. Então tá tudo parado. Essa galera não tá mais gravando, né? E aí tá parado, tá em greve, não tá recebendo, porque não é CLT, né? É outro esquema. Então tá um momento bem complexo, assim, em Hollywood, em Los Angeles, em Nova York, enfim, nos Estados Unidos, né, como um todo.
Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar, você acha que, né, agora a gente tem todos esses streamings, a gente tem uma produção de conteúdo muito grande, né? Então, muitas lives sendo feitas, muitos podcasts, aí todo mundo tem um perfil no Instagram para falar de alguma coisa. Eu sinto que tá todo mundo no seu corre e eu acabo, falando particularmente de mim, assim, eu acabo não conseguindo ver as coisas, né? Ver todos os filmes que as pessoas estão falando, ouvir todos os podcasts. O que você acha sobre isso? Você acha que essa quantidade de conteúdo dissipa o público ou, pelo contrário, aproxima as pessoas, né, dessa produção artística? Eu, sinceramente, eu acho que dissipa, sabe? Eu acho que você fica muito tempo para escolher as coisas. Eu até Uhum. conto o caso, o crítico do New York Times pediu demissão, né? E aí eu ouvi uma entrevista com ele falando sobre essa coisa, que ele não podia mais nem criticar um filme da Marvel porque todo mundo caía de pau em cima dele. Né? Ele fez uma crítica num filme que o Samuel L. Jackson fez, e aí o Samuel Jackson escreveu no Twitter dele, dizendo, olha, esse crítico aqui merece entender o que é um filme da Marvel, não sei o quê, e aí parece que ele foi cancelado, não sei se cancelado é a palavra, massacrado no Twitter, né? Cancelado. Então, e aí esse crítico falou, né? A questão desses filmes da Marvel é que eles não têm um público, eles têm fã. E fã é quase como um culto, né? Você defende aquilo de qualquer jeito. Isso falando desses filmes. E assim, não é que eu não faria, eu adoraria passar num teste de elenco para fazer um filme desse. Mudaria a minha vida, tá? Num filme Uhum. desse. Claro, é óbvio, né? A questão é que, principalmente num país como o Brasil, esses filmes blockbusters, eles ocupam todas as salas de cinema e não tem espaço para os outros. Agora, voltando para o streaming, tem coisa demais, né? E pelo que eu entendo, essas empresas, elas são empresas de internet. Então, quem manda nessas empresas não está tão preocupado com qualidade artística, está Uhum. pensando mais no dinheiro, né? Então, na época dos estúdios, e até dá para falar de falar de Rede Globo nesse caso, né? Tinha gente numa época lá em posições de chefia pensando numa qualidade artística, né? Então, quem mandava nos estúdios de Hollywood eram produtores artistas, né? Gente que veio do cinema, né? E atualmente os CEOs dessas empresas são pessoas de tecnologia, são pessoas que elas querem continuar fazendo conteúdo para ter mais investidores, porque é um modelo de negócio, né? E eu acho que isso é um modelo que tá em crise, a gente não sabe para onde vai, né? Sim, tá num momento de transição, né? É um momento Assim, de transição não dá para entender direito. e assim, eu respondendo, não dá para entender direito e assim, respondendo o que você perguntou, eu acho que dissipa mais o público do que aproxima. Porque o que acontece? Quem tem mais dinheiro para investir em marketing. Então, qual foi a série que você mais ouviu falar nesses últimos tempos? Ah, não sei agora. Vamos pensar numa série, sei lá, Euforia, né? Que você falou, eu Euforia, acho que é uma. talvez. Então, assim, é uma série que talvez ali tenha tido mesmo um boca a boca, bastante gente acabou assistindo e tal, e tem uma qualidade incrível e, sabe, né? Tem. Agora, tem também aquela que conseguiu investir tão pesado em marketing, em publicidade, que você acaba pensando, nossa, eu tenho que ver, porque tá todo mundo falando daquilo, Uhum. né? E aí você vai mais nessa onda do... Mas tudo bem que isso, de certa forma, sempre foi, né? Quem mais consegue fazer propaganda, mais consegue ter visibilidade. Mas é que a guerra é muito grande porque tem muita opção, né? Tem opção demais, sabe? Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom tem mais visibilidade para produções, inclusive brasileiras, né? Quantas séries, sei lá, a gente pensa aí Sim. no 3% que parece que teve uma boa visibilidade internacional, primeira série produzida na Netflix pelo Brasil. Aí a gente pensa em séries como aquela Merli, uma série catalã, que é um professor de filosofia numa escola, é uma série catalã, ou as séries coreanas, né, como o Squid Games, né, uma série assistida pra caramba nos Estados Unidos, falada em coreano, Uhum. né, um público nos Estados Unidos que só assiste coisa na língua deles, né, só assiste coisa, praticamente só assiste coisa em inglês. Então tem esse lado que é muito bom. Agora, o que a gente percebe? Aí o que me parece que está acontecendo nesse momento? Então está rolando uma greve aqui nos Estados Unidos
estão olhando mais para produções em outros países, porque é mais barato produzir em outros países. Isso não é uma espécie de colonização, se você for pensar? Então, são empresas norte-americanas produzindo em outros países, talvez, né, alguns países como o Brasil, latino-americanos, onde é mais barato produzir, e a gente chega com o nosso modo de fazer a coisa, e a gente impõe o nosso modo de fazer a coisa, né? E é uma espécie de colonização também, né? Sim. E sabe uma coisa que eu já presenciei? De ter contrato de elenco de produções, né, de Netflix, dessas grandes empresas, que a pessoa fala, ah, eu não concordo com isso e aquilo, e a pessoa fala, ah, mas então você não vai fazer. Tipo, a Netflix trabalha dessa maneira. Então você tem que, de alguma forma, ou você entra, ou tem quem vai querer entrar no seu lugar, né? É, Tá muito. É uma imposição que você fica, né, sem ter como agir sobre aquilo. Enfim, a difícil. gente está vivendo um... Ixi, parou. Foi. Não, voltou. Não, tá... Muito, eu não sei se tem como botar num não perturbe, eu esqueci de fazer isso na hora Ah, da... não, tudo bem. Mas agora eu tô com medo de cair a internet se eu fizer isso. Não, tá tudo certo. Mas o que a gente estava falando sobre isso? Ah, não, só Da questão eu acho que não dessa vale a pena a imposição, gente né? entrar, mas se a gente começar a falar sobre inteligência artificial e quantos trabalhos vão ser substituídos por isso, eu acho que o trabalho do ator não vai ser substituído por inteligência artificial. Eu acho, sabe? Eu acho que é impossível, porque a inteligência artificial nunca vai ter a humanidade. Humanidade é a nossa matéria-prima, mas talvez a gente tenha competição de inteligência Sim, artificial, sim. Todo um filme, uma série que é tudo inteligência artificial. E aquilo talvez tenha público, né? Como um sim. videogame tem muito Um, público. um amigo meu falou, Nath, ele estuda, né, inteligência artificial, ele falou, Nath, acho que no fim das contas você foi a que escolheu melhor sua profissão. Aí eu falei, tá Pois vendo? é, Porque é uma loucura isso, né? Uma mudança de paradigma, assim, da sociedade como um todo. E também essa questão, né, que eu falei da Netflix, né, como exemplo. Por um outro lado, a Netflix também está dando oportunidade para muitos atores, né? Antes ficava uma coisa mais voltada para a Rede Globo, tudo, e agora atores que nunca fizeram audiovisual estão tendo oportunidade, né, e outros perfis de pessoas, né? Acho que isso é muito ah, importante também, é. né? Não, e a diversidade toda também, né? Sim, Sim, porque isso sem dúvida foi algo que foi fomentado, alimentado, aumentado depois com a entrada desses streamings, né? Desses players. Então, sem dúvida, tem um lado bom sim, e tem um lado ruim. A questão é que a gente está vivendo um saturamento, né? E a gente precisa se unir por melhores condições de trabalho, isso sem dúvida, sabe? exato. É. E em relação ao teatro, nessa questão das telas e das várias opções de entretenimento e também de coisas mais reflexivas, né, trabalhos mais profundos, digamos assim, é, eu já ouvi muitas pessoas falarem, no fim das contas o teatro vai ganhar com isso, porque as pessoas estão saturadas de ver as telas, né, de ver coisas pelo celular, de ouvir podcast, de ver televisão. Você acha que de fato existe isso, assim, o teatro então estaria num momento bom porque as pessoas querem ver outro ser humano? Ou isso também é uma ilusão de se pensar? Qual a sua opinião? Ah, eu tenho essa esperança, sabe? Eu já pensei bastante sobre isso. Eu até, ano passado, eu pensei em voltar para a universidade, fazer um mestrado e escrever sobre isso. Legal. Mas, enfim, não sei se nesse momento da minha vida eu conseguiria, mas eu tenho essa esperança, assim. Eu acho que o teatro já é um dos poucos lugares onde você vê o artista ali na sua frente, sabe? Você vê o... É muito interessante você ir numa peça de teatro e imaginar isso, né? Que ali existe o risco, né? Um risco acontecendo na tua frente, que essa pessoa pode esquecer o texto, pode ter um barulho externo que vai atrapalhar, pode ter alguma coisa que vai acontecer naquele dia que só aconteceu naquele dia, né? É o único lugar onde você vai ver uma performance, uma apresentação única, né? Única porque só vai ter naquele dia, né? Uhum. Com todos esses riscos que envolvem uma apresentação ao vivo, uma performance ao vivo. Por outro lado,
a pandemia deixou as pessoas muito preguiçosas. As pessoas não querem sair de casa, nem para ir ao cinema, né? Então é todo um movimento nosso aí de levar as pessoas de novo para o teatro, entender que tem que levar as crianças para fora de casa, que criança não pode ficar o tempo todo na tela, de uma tela para outra, tem que ver gente, tem que, sabe? Então me parece que existe um novo trabalho de formação de público aí, que não sei como anda o público do teatro em São Tá Paulo. bom até, Tá sabia? bom Tá. até, As né? peças, sim, as peças. Tem muita peça em cartaz, né? Até por causa desse represamento de projetos. Acho que pós-pandemia deu vazão a muitos espetáculos em cartaz. E as plateias estão cheias. Não é que todo dia lotado, mas sim, as peças que eu tenho ido tá com um público bem interessante. A última vez que eu fui para São Paulo, eu assisti o Dilema do Médico lá no Uhum, MASP. E tava com uma plateia muito boa para aquele espaço, para aquele é teatro enorme, enorme que tem lá. né? Tinha um público bom. Eu fiquei super feliz assim de ver um público assim bom na peça, né? E assim uma coisa, né, que é uma lenda que eu descobri que é uma lenda. Eu sempre ouvi dizer que Los Angeles era muito ruim de teatro. Tem muito teatro acontecendo em Los Angeles, muito. Tem muita peça. Agora, nesse momento, está rolando o Fringe, que é um festival que é só Que você ter legal. um espaço e ter uma peça e inscrever, você tá lá e bota lá para quem quiser ver. Que E, legal. claro, essa opinião talvez essa opinião venha de gente que compara com Nova York, né? Aqui não tem a Broadway, né? Então, claro que não é como Nova York, mas é meio São Paulo-Rio, assim, né? Tem Uhum. teatro acontecendo, assim, claro que tem teatro, né? E o teatro eu tô morrendo de saudade de fazer teatro e montar o Rio, que aqui era um projeto que eu já tinha quando eu estava planejando vir para cá. Quando eu montei o Rio, que é aí no Brasil, que foi bem perto, né? Que foi 2018, 2019, que foram os meus 2 últimos anos morando em São Paulo. Eu já tinha esse projeto, então tomara que isso aconteça. Nossa, vai ser incrível. E vai ser legal também ver aonde vai tocar, né, um público de um país diferente, assim, né, o texto. Acho que, nossa, deve ser uma oportunidade enquanto ator muito, muito, muito boa, né? Muito curiosa até, né? Ivo, eu já passei aqui um pouco dos nossos Não tem minutos. problema. Eu queria falar de um assunto e fazer uma última pergunta. Tem alguns projetos seus que a gente não comentou. Eu queria ver se você quer comentar, né, sobre algum desses projetos. A gente falou do Eu Tenho Uma Voz, também tem o Proof Sheet. Então, não sei, você quer falar um pouquinho sobre? Vou falar, eu já falei do Curso da Doméstica. O Proof Sheet é um filme que eu fiz aqui nos Estados Unidos, então é uma alegria, uma conquista muito grande. O filme estreia na semana que vem num festival aqui que chama Dances with Films, e o filme vai ser exibido no Chinese Theater, que é um espaço assim clássico, simbólico do cinema Ai, aqui que nos Estados Unidos. Então, legal. é bem legal que vai ter essa exibição lá. Estou bem curioso, eu não sei como ficou o filme. Eu faço um personagem coadjuvante que está em 3 cenas do filme. Eu já soube que todas as minhas cenas estão no corte final, o que é muito bom, me dá um alívio, porque sempre tem essa angústia, né? Às vezes as coisas são cortadas, né? E então é um filme no ar, é um thriller policial que se passa no final dos anos 90, ali na virada para o ano 2000. Eu faço um personagem misterioso que é uma espécie de elo entre o mundo da realidade e o mundo mais no ar do filme. Eu tenho uma voz, é um curta-metragem, eu postei bastante coisa aí no meu Instagram ultimamente sobre isso. Esse filme, porque é um filme que eu fiz como produtor associado também, então trabalho que eu estou como ator e produtor, e é um filme que tem um aspecto social. Ele é um filme que nasceu de uma canção original da Clara Verdier, que é uma atriz que faz musical. Ela escreveu essa canção junto com a Bibi Cavalcante, que é uma compositora. É uma canção desabafo, fala de uma questão que aconteceu com ela, e ela transformou isso nesse filme, nesse curta-metragem. O curta acabou recebendo o apoio da Childhood, que é a fundação da Rainha da Suécia. A Rainha da Suécia que é brasileira, né? Que destina parte da verba na luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, esse filme é uma ferramenta
para essa luta também. É um curta musical, ele está atualmente em cartaz no Globoplay e no canal Futura, Ai, que legal. circulando por festivais de cinema. E Depois, esse ano ainda... Oi? não, que depois eu posto aqui também sobre. Tá bom. Obrigado, Nath. E eu ia concluir também que eu não sei se vai estrear esse ano ainda, ou no começo do ano que vem, tem um filme Barba Ensopada de Sangue, que é baseado no livro do Daniel Galera, um livro que ganhou todos os prêmios da época, sabe? E que é uma história muito, muito, muito legal. Quem faz o personagem principal é o Gabriel Leone. Tem um elenco super legal, super bacana e deve estrear em breve em algum festival aí. Estamos torcendo. Que legal. Ivo, nossa, muitas coisas. Depois eu posto realmente para as pessoas, né, terem um acesso mais fácil para esses projetos. E eu queria finalizar com uma pergunta que eu faço em todo final de live aqui. A gente falou, né, bastante sobre o audiovisual, mas essa pergunta tem a ver com teatro, que é o que o teatro te ensinou de mais importante para sua vida? Nossa, tanta coisa. Acabei tendo uma... o teatro, eu até falei sobre isso, né? Mas eu acho que nada substitui essa presença, essa troca ao vivo, sabe? Então, o teatro me ensinou a ter mais segurança, o teatro me deixou não só um ator, mas uma pessoa mais madura. O teatro me ensinou a conviver com grupos, com pessoas. O teatro me ensinou a aprender com as pessoas que são mais experientes do que eu. E isso eu falo pensando no Doze Homens, pensando em todos aqueles atores com quem eu trabalhei, Norival Riso, Zé Renato, Zé Carlos Machado, Genésio de Barros, né? Toda aquela troca com aqueles atores que fizeram tanto teatro já. O teatro é muito a minha vida, porque mesmo fazendo cinema, eu falo que é o teatro, né? Teatro, é como se o teatro englobasse tudo, né? Pelo menos é como eu falo, apesar desses meios serem bem diferentes. Então, é isso, teatro é vida. Ivo, muito obrigada mesmo. Eu amei. Amei conversar com você. Amei. Enfim, cada assunto merece uma live, né? Própria, mas acho que a gente conseguiu pincelar assim bastante coisa, foi muito legal. Queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Falar para vocês seguirem o perfil do Ivo. Eu vou colocar os projetos, vou colocar sobre o curso que está na plataforma doméstica para quem se interessar e quiser saber mais. E também sigam aqui o Infoteatro. A gente está com um site que é um guia de peças em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se você não sabe que peça assistir, entra no site para ir ao teatro mais. E é isso. Ivo, muito obrigada. Nath, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Adorei conversar contigo. Espero que a gente se veja em breve. Sim, também. Me avisa quando você vier para o Brasil. Aviso sim, Tá pode bom? deixar. Daqui a pouco, tá bom? Beijos. Beijão para todo mundo aí também. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.